Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de um Debrief. Eu sou o Guilherme Nunes e hoje vou ser novamente vítima de abuso verbal, porque tenho comigo o Alexandre e o Pedro Felipe. Bem-vindos aos dois e obrigado por fazerem companhia nesta noite de segunda-feira. Mas antes de avançarmos para o Grande Prémio de Singapura, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e convidá-los também a apoiar, a quem nos segue e não apoia, a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1 e também agradecer a todos os que nos estão a ver através da Bola TV. Bem, meus senhores, vamos lá falar do Grande Prémio de Singapura, que, para ser sincero, na transmissão não foi propriamente o melhor Grande Prémio, o Grande Prémio mais emocionante que tivemos neste ano. No entanto, eu vou ser sincero, eu achei inicialmente o Grande Prémio bastante secante. Acho que a transmissão em si não foi a melhor. Parecia que estávamos sempre a ver a mesma coisa, que era o Lando Norris atrás do Max Verstappen, com ou sem DRS, intercalado com imagens de namoradas e familiares dos pilotos. No entanto, eu hoje estive a ver várias páginas no YouTube que publicam os onboards de vários pilotos e a verdade é que falharam bastantes batalhas interessantes que ocorreram ao longo do Grande Prémio. Muitas delas, curiosamente, envolvem o Fernando Alonso, mas nas primeiras voltas Fernando Alonso fez uma belíssima ultrapassagem a seguir à curva da ponte, que acho que é a curva 13, que não apareceu em lado nenhum. Uma batalha entre o Alonso e o Berman, o Alonso a passar o Sainz e o Lawson enquanto eles tentavam sobreviver em pneus usados. Tivemos, aí sim, apareceu na televisão a grande batalha entre o Alonso e um Adjar com problemas nos motores. E depois também não vimos o que é que aconteceu de facto com o Lewis Hamilton após ele ter o problema nos travões e a tentativa de ultrapassagem que não aconteceu em pista, do Alonso ao piloto da equipa italiana. Por isso, o que eu vos ia perguntar, antes de mais, era perguntar os destaques, quais é que são os destaques que vocês têm desta corrida, positivos ou negativos, e se também concordam comigo que a transmissão foi bastante monótona neste Grande Prémio. Pedro, tu que vives nas ilhas, podes começar tu. Tu que vives nas ilhas, podes começar. Bem, obrigado pela discriminação. Os Açores já são um bocadinho um parente pobre e continuamos a ser visto pelos olhos de Lisboa desta forma tão distante. Bem, mas eu como não quero responder a tua pergunta... Não é ilha, não são as ilhas só, na verdade é só tu. Sou eu, pronto, ok, está bom. E com esse carinho já respondo de outra maneira. Eu não quero responder à tua pergunta, porque antes de responder à tua pergunta, quero-te dar os parabéns por seres neste momento bicampeão de construtores. Tens bom gosto em equipas de Fórmula 1, em rallies não tens bom gosto nenhum, acho que és uma nódoa, mas na Fórmula 1 quero dar os parabéns pelo segundo título consecutivo de construtores, apesar de teres uma equipa de choninhas neste momento nos carros da papaya. Já lá vamos. Já vamos. Mas eu sou imparcial neste, claramente, neste cargo. Até a cor da tua camisola diz logo tudo e a fotografia atrás de ti também. Realmente a corrida foi uma seca brutal. Melhor, a transmissão que nos mostraram foi uma seca brutal e o sal e pimenta que a corrida teve foi pura e simplesmente escondida. Parecia que o realizador estava-nos a pôr de dieta. Não podíamos ter nem sal nem picante. E então tudo o que era ultrapassagens, tudo o que foi batalhas, tudo o que era grande incerteza, sobretudo a meio do pelotão, falaste estas do Alonso e muito bem, ficaram por ver, até para ver depois, para ver no YouTube, para ver os highlights e não os oficiais. Sim, concordo contigo, por esse prisma foi uma corrida altamente secante, mas se formos a ver, houve muitas mudanças de posição, houve estratégias diferentes e foi pena porque a versão oficial que nos é mostrada foi pura e simplesmente miserável. Mas as corridas em Singapura corremos estes riscos, não é? Com aqueles muros e o medo que os pilotos têm de correr riscos também levam a isso. Eu se queres que diga, não me lembro da segunda parte da tua pergunta, era primeiro se concordava contigo e a outra era... Claro,
A introdução de quase tão secante como a transmissão, contou quase a corrida toda. Vai ser duro, vai. Estava-te a pedir destaques, se tinhas destaques é verdade. positivos ou destaques negativos em relação à corrida em si. Não são nem positivos nem negativos, porque lá está, a corrida foi-nos ocultada pela transmissão oficial, que eu destaque positivo, obviamente, a performance do Alonso durante toda a prova acho que foi fantástica. Acho que teve muito bem. A do Carlos Sainz, que arranca um 10º lugar, tendo saído de último, penúltimo saído No 18º. ou isso. Fantástico, quer dizer, qualquer um deles, mas sobretudo o Sainz ter ganho aqueles lugares todos com uma estratégia diferente. Foi mesmo muito interessante. Há uma ultrapassagem, creio que do Berman, né, um dive bomb brutal, espetacular. E como destaque negativo, vou só falar da Alpine, que continua sem pontuar. Acho que começa a ser sofrível vê-los a padecer desta seca de pontos até o final da época. Vamos ver o que é que vai acontecer depois no ano que vem com os novos motores da Mercedes, mas para mim é o único destaque negativo. Mas como negativo também tem a transmissão de uma forma geral, mas a corrida já lá vamos depois aos detalhes, às batalhas do Alonso, aos problemas com o Luís e aos choninhas dos seus pilotos. Se fossem só os pilotos, infelizmente. Ainda bem que tu falaste do Carlos Sainz, porque para mim o Sainz foi o piloto do Grande Prémio, o piloto da corrida, porque ele foi o último a parar. Ele parou na volta 50 e em 9 voltas fez 5 ultrapassagens. No entanto, a namorada apareceu mais vezes que essas ultrapassagens durante a transmissão. Não se viu nada do Sainz, a não ser quando ele foi ultrapassado pelo Alonso. Nós há uns anos gozávamos com o facto do Sainz nunca aparecer durante as transmissões, era sempre o ignorado. Infelizmente nesta corrida aconteceu exatamente isso. Alexandre, infelizmente tenho de falar contigo também. Por essa razão vou-te perguntar também, vou-te fazer as mesmas perguntas, que é, realmente achas a corrida realmente secante e tens alguns destaques positivos ou negativos que queres acrescentar ao que o Pedro disse? Bem, olá a todos, fica para mim a penosa tarefa de acordar as pessoas depois da tua introdução. Portanto, primeiro eu gostava de saber quem é que teve a brilhante ideia de alterar a pista há 2 anos, porque desapareceram os safety cars à grande e à francesa, que era o que a gente gostava de ver, e ver fibra espalhada, carbono espalhado pela pista e alterar as condições da corrida, que era para isto ser interessante. Depois queixem-se que há corridas secantes, quer elas sejam pela transmissão ou não. Já tinha saudadinhas de ver o Russell a espetar-se contra um sítio, ou enfim. Tanta gente que ali que já tinha andado a espalhar carbono pela pista e agora não acontecem acidentes em Singapura durante a corrida. Ou então é coisinhas da nada, que aquilo, ai meu Deus, o controle aerodinâmico é tão importante, depois eles andam uma corrida inteira com um bocado da asa pendurada e o carro não se nota nada. Também é outra coisa interessante. Portanto, bela porcaria de alterações que fizeram à pista, era muito mais engraçada quando tinha outra chicane. Bem, eu acho que houve coisas que não falharam nesta corrida. Não falharam mostrar a batalha dos pilotos da Ferrari contra o carro, porque um gajo está a virar para a esquerda e vê-los a virar 2 vezes o volante para a direita, é sinal que aquilo não é um carro fácil. Houve mais coisas positivas. Eu, por exemplo, não entendo como é que o Gasly se conteve em não pegar na traineira e espetá-la contra uma parede durante a corrida inteira. O homem mais valia para a gasolina que andou ali a queimar, mais valia ter encostado. Coisas positivas, e com os meus cumprimentos ao Vasco Pinheiro, o George Russell fez uma corrida sem mácula. E uma qualificação. O rapaz está a ficar tão perfeito para ser uma diva que até no final, aquela coisa de sentar enquanto está lá, vamos sentar os dois, o Max impávido e sereno, eles sentados. Mas pronto. Mas isto é uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. O negativo é para a Mercedes, porque quando o próprio George Russell diz que Singapura seria onde ele esperava o seu pior resultado, e onde eles diziam quando está friozinha que os Mercedes ficam bem, pá, pior do que nós fazemos as neiras é nem sequer sabermos o que é que andamos a fazer. Eu fico a ideia na Mercedes é que aquilo, olha, agora está a andar bem, vamos embora. Pois há as teorias todas que eles meteram mais ar nos pneus para ficar mais alta. Pá, eu não sei onde é que as pessoas viram o carro a ter pior performance, tendo em conta que o Russell, tal como fez noutros sítios, andou à vontadinha e a controlar sempre a distância para quem vinha atrás. Podem dizer que foi sorte porque
o Verstappen não sei o que queixou-se disto. Vamos relembrar que num campeonato em que ele ganhou todas as... A Red Bull ganhou todas as corridas, menos uma, ele também estava sempre a queixar dos downshifts e dos travões. Aquilo para ele nunca estava bem. Enquanto não fosse a direito o coisa todo e ele nem tivesse que virar ao volante, não estavam. Portanto, para mim, positivo o George Russell, negativo a Mercedes, positivo os pilotos da Ferrari. Eu dei-me ao trabalho de, na transmissão, andar lá a ver alguns pilotos, a ver o trabalho que eles fazem com os bracinhos. Aquela parte importante na Fórmula 1, que é aquele bocado de pessoa que está entre os pedais e o banco e o volante também. Pá, e ver os pilotos da Ferrari, o esforço que eles têm que fazer versus os outros 3 carros à frente é assustador. Fenomenal ver o Alonso o que fez durante a corrida. Parece que não fez nada, mas fez. E mais uma vez presenteou-nos, porque isto é importante também para o YouTube, ter aquelas coisas brilhantes que ele diz no rádio. É importante para as coisas crescerem. Vocês já falaram dos Williams a pontuarem com a estratégia depois de serem desclassificados de uma maneira um bocado estranha, não entendo muito bem como é que eles não repararam. E o outro negativo que tinha aqui apontado, sim, Guilherme, porque eu aponto coisas, não peço ao ChatGPT 2 minutos antes para fazer uma introdução e depois metes talento. Foi o desperdício que foi ver o Gasly a gastar combustível durante a corrida toda. Não. E portanto, foi uma corrida chata, também tal como vocês disseram, acertadamente. Vocês aprovarem que até o relógio partido está certo 2 vezes por dia. É que a transmissão ajudou muito a que parecesse ainda mais secante do que realmente foi. Eu tenho saudades de Singapura, que é uma das minhas pistas preferidas, mas era antes das alterações. Eu não gosto só de os ver a roçar no muro, gosto também de os ver a fazer dói-dói ao muro. Sim, o que os carros de Fórmula 1 fazem é dói-dói no muro, sim. Está bem? Quero voltar ao tempo da Singapore Sling, a catapulta que os mandava diretamente. Ao muro. Reparem bem, nós passamos uma transmissão em que um terço da transmissão e agora Norris está a recuperar, não sei o quê. Não, e teve tudo igual durante um terço da corrida. 0.8, 0.6, 1.2. Vocês deviam experimentar ouvir dividir a transmissão em 2, ouvir o relato sem as imagens e ver as imagens sem o relato. E são 2 corridas completamente diferentes, pelo menos na F1 TV internacional. Até podem escolher várias línguas que muda completamente sim. a emoção com que fazem aquilo. Incrível. Sim, eu vou ser sincero, a Singapura nunca vai ser a corrida com o maior número de ultrapassagens, por isso... Porquê? Eu acho sempre fantástico, é difícil ultrapassar, e agora tens lá um piloto, aliás 2, um com mais de 40 anos que fez montes de ultrapassagens, e depois tens um puto de 19, que é inglês, que faz sempre ultrapassagens de mais ninguém consegue fazer, portanto não é impossível. Ele fez lá uma ultrapassagem. Bem, o italiano também fez. É que eu achei que ele ia buscar o carro ao muro, mas nem aí vimos o carro contra o muro. Mas é sempre muito difícil ultrapassar, mas há sempre os malucos que conseguem, portanto eu não entendo. Então a culpa é dos outros 18 e 17. É suposto estarem ali 20 dos melhores pilotos do mundo. Na minha opinião, o Norris teve 2 ou 3 situações em que, se quisesse realmente, ou nem é de se quisesse, obviamente eles querem ultrapassar, mas se precisasse de ultrapassar o Verstappen, ele tinha que fazer... Ele já tinha gasto. Ele já gastou um bocadinho de testosterona logo no início da corrida. Peraí. Eu sei que os pilotos da McLaren são choninhas, mas os adeptos também são choninhas agora. Então, Calma, não, isto aqui é uma crítica para ele. Adeptos não, é campeão só do mundo. Espera aí, o gajo quer ser campeão do mundo. Esse cara que em terceiro é mais ou menos igual. Não é igual. Tinha que ultrapassar. Tinha a obrigação de ter ultrapassado. Ou pelo menos, como é que é de explicar isto? Só que ele está a medo. Bardalhar-se contra um muro a tentar. Eu prefiro um gajo que tenta ultrapassar, mas de facto não é tentar ultrapassar por fora, numa curva para a esquerda. Não faz o mínimo sentido. Só para dizer, olha eu aqui no teu espelho. E o Max ia a palitar os dentes. Pá, não é? Eu acho que... Claro. É assim, lá como o Alexandre disse, também o Alexandre às vezes também diz coisas interessantes, não é sempre, mas temos que saber. É como a transmissão, é de vez em quando.
Se o Berman consegue fazer aquela ultrapassagem, se o Alonso, com 41 anos, com aquela coordenação, pelo visto, o olho-mão ainda 41. está em grau, 41, 41. quase a tua idade, consegue Só. ultrapassar com o Aston Martin. Estás a brincar? Então, um tipo com uma Mas o McLaren, que- o melhor carro do planeta. Calma. Por isso é que esta corrida foi extremamente frustrante para mim. Porque eu tem acho... 44, pá. Tem 44 anos, pá. 54, pronto. Pá. Qual é a tua idade? Ele gosta tanto de mentir na idade. Ele já mente na idade dos outros e tudo. 51. Mas olha, isto aqui foi bom porque finalmente descobri a idade do Alexandre, então. Mas a minha frustração foi em relação a isso, porque eu senti que ele houve ali 3 ou 4 oportunidades que ele poderia ter feito uma Berman. E eu acho que ele não fez, porque primeiro está a lutar pelo campeonato e não se quer esbardalhar, e tem medo de se esbardalhar, porque é o Max Verstappen. Se fosse contra o Adjar ou o Antonelli, que não estão na luta, como não têm o currículo que o Max Verstappen tem de se defender à fartazana, eu tenho que acreditar que ele iria mandar um dive bomb. O problema é que, pelos vistos, ele ataca mais o colega de forma mais agressiva o colega de equipa do que o próprio Verstappen. Ou vocês acham que na primeira curva... Pronto, podemos já passar para o tema da primeira curva. De facto, com o teu sotaque de Verstappen, ainda estou estupefacto. A sério, não há nada que eu possa fazer bem. Eu também faço pouco bem, mas não dá para satisfazer. Não dá para satisfazer esta malta. Puxa. Mas pronto, vamos lá, avançamos para o incidente, para o incidente que está a criar os grandes debates na internet, e quando eu digo internet é no Reddit. Foi o toque entre Lando Norris e Oscar Piastri naquela terceira curva, logo a seguir ao arranque. Oscar Piastri teve pouca distância de ir parar ao muro, e o Oscar Piastri comunicou pelo rádio, disse que não parecia ser a melhor maneira de se correr como colegas de equipa e pediu a ação da equipa. O ponto número 1, que era onde eu ia, o que eu estava a dizer era: vocês acreditam que se fosse o Verstappen, Alexandre, a sério, vocês acreditam, se fosse o Verstappen, o Lando Norris teria sido assim tão agressivo ou iria mais a medo? Alexandre, podes ir tu já, e eu quero agora ouvir como é que tu pronuncias o nome do piloto neerlandês. Olha, eu acho que naquele toquezinho entre os 3 pilotos não aconteceu nada de mal. O que aconteceu de mal foi o reino dos coelhinhos papaias e da fantasia da McLaren. Foi nas corridas anteriores, ou no último ano e meio, porque naquela não aconteceu nada de mal. O Norris distraiu-se, deu um toquezinho no Verstappen, alargou um bocadinho mais e tocou no outro. Mas como eles vivem num reino encantado, em que as corridas têm que ser fair, seja bem o que isso seja, também era fair se eles se calhar dessem todos os segredos deles ao resto das equipas, que era para ser tudo fair, tinham todos o carro por rei. O mal não foi agora foi perfeitamente, para mim, foi incidente de corrida. O mal foi no passado, do deixa passar não sei quê, deixa passar aquele, porque a pit stop foi má. E por isso é que nunca sei fazer aquilo, porque para a frente vai sempre acontecer mais coisas. Depois toda a gente fica chateada. A única parte gira, que eu esqueci de dizer que foi uma das partes positivas, é que espero que finalmente isto signifique que vamos ter 2 pilotos a lutar pelo campeonato a sério. Também agora o campeonato de construtores está a ganho. Portanto, aliás, se há alguém que pode ter saído mais ou menos satisfeito deste grande prémio, além do George Russell, eu já mandei cumprimentos para o Vasco Pinheiro por causa do George Russell. Não? Já, mas manda outra vez. O Verstappen, repara, o Verstappen sai a ganhar uns pontinhos, sai com os 2 companheiros de equipa, espero, um bocado aziados um com o outro, quer dizer, um mais do que o outro,
com um bocado de sorte, eles vão dar uns toques durante as corridas e ele ainda tem uma hipótese de ganhar o campeonato do mundo. Isso é que era bonito. Agora estar a discutir se foi fair e as regras papaya que ninguém sabe bem quais é que são. I really don't care. Foi um toquezinho, o erro não foi neste grande prémio, foi nos outros. Eu estou totalmente de acordo. Isso. Este incidente, que não é incidente, é um incidente de corrida, mas este toquezinho é um sonho para os adeptos de Fórmula 1. Nós estamos. É um arranque de corrida em que os 3 pilotos que estão a lutar pelo campeonato de pilotos estão no limite. Estão ali a lutar por posições, estão ali a lutar pelo campeonato, para todos os pontos que consigam ter. E estes toquinhos acontecem. O meu problema é a péssima gestão, microgestão, que a McLaren fez dos seus 2 pilotos. Não podem controlar todos os cenários e eles, em termos de corrida, isto não é um incidente. No entanto, segundo as regras que a McLaren instaurou e tudo o que eles fizeram nos últimos nos grandes prémios em que os 2 pilotos da McLaren tiveram a lutar, eu consigo entender o ponto de vista do Piastri. Na Áustria, o Piastri bloqueou as rodas numa tentativa de ultrapassagem e imediatamente no rádio a equipa veio dizer isto é marginal. Obviamente que a partir daí o Oscar Piastri acalmou, toda a gente percebeu o que é que o marginal queria dizer. Mesmo na Hungria, que foi uma grande batalha entre os 2 pilotos novamente, o Oscar Piastri mandou um dive bomb, falhou e houve logo mensagem a dizer atenção, isto é marginal. Ou seja, a regra absoluta era não se pode tocar no seu colega de equipa, mas agora tocaram. Completamente diferente. Eu sei que é completamente diferente, só que... Mas qual batalha? Isto para não ir lá muito para trás. Batalha é o Rosberg com o Hamilton quando fazem aquelas não sei quantas curvas lado a lado e um acaba fora. A minha crítica... Isto é fazer assim, ai. Pá, isto não é Mas a batalha. minha crítica é que a microgestão que eles criaram faz com que todos os... Alexandre, todas estas lutinhas, vamos dizer, passem a ser analisadas ao microscópio. Pá, que é impossível. É impossível isso acontecer porque estamos a falar de Fórmula 1. Mas, Sr. Engenheiro, dá licença. Alexandre, responde lá ao Pedro. Não, isto é uma mão cheia de nada. Isto é uma mão Eu sei cheia de que não. nada. Isto é nada. É níqueles, bitites, é a primeira, segunda curva, chavascal. Há uns que falham o arranque, estão do lado esquerdo, patinam mais do que estão do lado direito. Ai, coitadinho, eu te como. O que me espantou, sinceramente, e eu pensei que o Piastri era um tipo feito de um calibre um bocadinho diferente, de um material um bocadinho diferente, que era, levei um toque e agora vou comer o gás. Vou atrás dele, vou passá-lo, vou-lhe dar água pela barba, vou mostrar que sou melhor que ele e mesmo que não ultrapasse, vou chatear o gajo de tal maneira, o gajo já cometeu um erro. E não vi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, isto não é justo, ó pai, ó mãe. Quer dizer, isto não é nada. Sinceramente, fiquei muito desiludido com o Piastri. Eu, o McLaren, já nem digo nada, porque aquilo é querer trazer para o mundo da fantasia, como disse o Alexandre, para o mundo da Fórmula 1. Eu não simpatizo com isso. Se é justo, não é justo. Epá, voltem para os anos 80 e para os anos 90 e vão ver o que é justo. Não entendo. Mas o que me espantou foi o Piastri. E o Piastri, para mim, ficou muito mal nesta fotografia. Porque pensei que o calibre fosse outro. Pensei que tudo bem, que no calor da luta e tal. Agora, leva um toquezinho marginal, e isto não foi uma luta como tu descreveste, roda a roda, volta após volta, em que estão-se a atacar mutuamente, ou um a atacar e outro a defender, volta após volta, como foi na Hungria, como foi na Áustria. Não tem nada a ver com isso, é um arranque de uma corrida, em que o gajo dá um toque primeiro, mas ele tentou, peraí, vou bater no Max primeiro, no puto belga, para depois bater no australiano. Nunca na vida.
Eu nunca tive a intenção de fazer nada daquilo. Fugiu-lhe o carro, deu um toque no Max, perdeu o controle e deu um toque no Piastri. Se fosse o Ronald McDonald tivesse ao lado dele, era o Ronald McDonald que levava o toque. É completamente uma mão cheia de nada. E eu tive o cuidado de ouvir alguns pundits da Fórmula 1, sobretudo aquela malta nova e tal, que está ali a fazer passagem de modelos no pós-corrida. Pá, aquilo é dar-lhes com um gato morto na cara até o gato miar. Aquilo é mau demais. É mau demais. É instigar os adeptos, se calhar menos experimentados da Fórmula 1, que estão muito empolgados com esta luta, com 2 carros de cor horrível, a tomarem partido e irem para as redes sociais a ofenderem-se uns aos outros. Porque não, o Norris é que está a ser levado ao colo. Não, porque o outro australiano ninguém gosta dele. Bolas para esta conversa, meu. Já não posso ouvir essa conversa. Pedro, sabes o que era lindo? Não era só o Piastri ir a apanhá-lo. Era lindo, era ele dizer. Dizia só assim no rádio. Isto foi fair. Se calhar ainda não é esta corrida que vamos ganhar o Mundial de Construtores. Dizia só isto assim, estás a ver? Pois não sei, quer dizer, estacionava o carro e obrigava o Gasly a parar também, jogava os dois às cartas, não sei. É completamente ridículo o assunto. Eu estou muito mais. O sal da Fórmula 1 e a pimenta da Fórmula 1 não é isto, não são estas conversas, não são estes incidentes, são as ultrapassagens do Alonso que não foram mostradas, a ultrapassagem do Berman, que ainda o Alexandre está ali a tentar perceber como é que o gajo não foi buscar o carro ao muro com uma espátula. Isso é que é interessante, isso é que é bonito de ver para mim. A ultrapassagem do Antonelli ao Leclerc, por exemplo, espetacular, outra. Pá, quer dizer, e estamos aqui, porque fez dói-dói, tocaram-se, meu. Tocaram-se. E o Norris? Acontece, shit happens, é assim a vida. O Norris na conferência de imprensa. Não falámos do Antonelli, chegou a ter dos melhores parciais durante a qualificação. Nunca conseguiu foi juntá-los todos. O Norris na conferência de imprensa ele respondeu muito bem, que é: vocês acham que todos os pilotos não fariam exatamente a mesma coisa que eu fiz? Eu acho que sim, claramente fariam. Ele comeu o companheiro de equipa na partida, ponto final. É um arranque. E, aliás, ele teve um belíssimo arranque, porque ele ultrapassou. Que não é normal dele. Que não é normal. Que não é nada normal. Mas ele ultrapassou o Antonelli e depois foi buscar o Piastri. Ele teve um belíssimo arranque. Ele sabe, naquele momento, que é crucial para a sua corrida ficar à frente do colega de equipa. E garanto que isso acontece. O meu problema é tudo isto, toda esta discussão em relação a é justo o tratamento de um piloto face ao outro, é totalmente causado pela péssima gestão que a McLaren tem feito em relação às corridas. E vocês têm razão. A McLaren fez um grande carro. A equipa técnica da McLaren... A cor. Está bem. Vamos ignorar a cor. A equipa técnica da McLaren, neste momento, tendo em consideração 2023 até agora, está fortíssima. O problema é, de facto, a gestão de corrida, a gestão da equipa durante a corrida. Olá, que palhaçada foi aquela das boxes? Palhaçada foi aquela, vamos à boxe agora. Tem lá os mecânicos a segurar o... E não enganavam ninguém. Enganaram os mecânicos dele só, mais nada. Não, devia estar o Warner em casa a rir-se despegado. Deixem-me fazer lá, isso. Carregar, tira o pneu, põe o pneu. Enquanto que a Red Bull, e não só a Red Bull, acho que toda a gente a ver também percebia que aquilo era um bluff. Aquilo era eles a tentarem forçar a Red Bull a parar, porque eles sabiam e demonstraram durante as poucas voltas que tiveram em ar limpo, que o McLaren em ar limpo realmente era o carro mais rápido em ritmo de corrida. Estavam a apanhar o Russell. Sim, o undercut eles não o fazem por causa do Alonso, não é? Porque não fazem por causa do Alonso, porque é exatamente, e por essa razão a Red Bull também não iria parar. Ou seja, é muito... Foram campeões, são bicampeões pela primeira vez desde 1991. A equipa técnica produziu um carro excepcional. Eles têm 2 pilotos fortes, apesar de ainda terem as suas fraquezas, ainda terem as suas imaturidades. Não são
Verstappen, pelo menos ainda, e não são nem talvez do nível do Leclerc ou do Alonso. Podem acrescentar mais o Hamilton se quiserem. Mas a gestão da equipa em si está muito amadora. Está mesmo muito, muito amadora. E mesmo nas boxes, disseram na transmissão e comprovou-se que eles fizeram uma belíssima paragem para o Norris, para o primeiro, que esse processo também foi estranho de queres deixar o Piastri parar primeiro? Não faz sentido, mandem-no parar, é o que tem prioridade para primeiro. Sim, mas podem-lhe perguntar se ele tem prioridade, assim, olha, queres parar primeiro ou depois? Até admito que é uma pergunta... Principalmente depois do que aconteceu em Monza, acho que do ponto de vista eles deviam ser só estratégico. Eu percebo, mas estás acho em pista que... em primeiro lugar, a regra é o primeiro em pista tem prioridade em parar. E o gajo diz, mas eu não quero parar. Muito bem, eu sinceramente acho que naquela situação era mandá-lo parar e acabou. Choninhos os dois, mais o Stella. 3 choninhas, os 3 estarolas. Pronto, era... desculpa, eu genuinamente este fim de semana, apesar da McLaren ter ganho, eu fiquei bastante frustrado com a equipa, que é a equipa que eu apoio. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação? É claro que tu apoias. Quero-te relembrar para ler os comentários. Temos que pedir ao estagiário. Então, temos de pedir ao estagiário, a RG. Mas a RG... Vocês não têm mais nada a falar em relação a esta parte, a este lado da McLaren, da gestão da corrida. Já falámos do que aconteceu na primeira volta. Há mais 18 pilotos e mais 18 carros que participaram e também fizeram coisas engraçadas, a começar pelo Adjar, por exemplo. Deve estar a crescer um Max dentro dele. Também tu queres um motor não sei o quê e blá 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 e não sei o quê, depois, enfim. Eu queria só falar um bocadinho do Russell, já não queres ler comentários? Já falaste há bocado. É que o Vasco já está pronto. Podemos ler os comentários. Isto aqui está totalmente sem controle. Puxa. O Vasco já está pronto. Obrigado, Regi. O Eduardo Lopes deseja boa noite a todos. O Carlos Sá também nos deseja boa noite. Luís Tiago Martins, não, ele já está a falar sobre... O Piastri já sabe que é campeão de construtores, ele já ouviu a comunicação do patrão. Eu entretanto, eu estive a ler em relação a isso e obviamente que não faço a mínima ideia se é verdade ou não, mas a McLaren pediu para ele entrar nas boxes e desligar o carro. Pelo que eu li, ou pelo que dizem, essa transmissão do Zac Brown, mesmo interrompida, a parte que não foi interrompida já não entrou nos fones, nos headphones no auricular do Piastri. E essa interrupção não foi ele a puxar o rádio, pelo visto foi quando o carro desligou mesmo. Mas não sei se ele foi. Ele sabe que foi campeão porque viu na televisão quando estava a falar com os mídia. Portanto, o Miguel Maia deseja boa noite a todos. Boa noite, Miguel. E o Luís Tiago Martins diz que desta vez a Ferrari até acertou numa estratégia. Para o Luís, se não fosse os travões, ficaria em quarto. Ele corrige assim. Sim, ele depois diz em quinto. No entanto, ele estava com um ritmo bastante forte com os macios. Não sei se ele não iria. Não, peço desculpa, tens razão. Até eu já estava a ignorar o Piastri. Não ia. Não ia ao Piastri. Andréa Stella, calma. Eu vivo no mundo dos unicórnios também agora. Mas sim, ele certamente iria buscar o Kimi Antonelli se não tivesse o problema nos travões. Porque o Carlos Sá pergunta se eu tenho a certeza que foi a corrida de 2025 que vi. Eu, para ser sincero, eu já não sei de nada, na verdade. Eu nem sei o que é que estou aqui a fazer.
Depois da Foste Lisbon Rail eleito, Productions. foste eleito. Fui eleito. Eu queria que fosse o Pedro Filipe a moderar. Eles não me deixam. Eu por mim, dou a voz a toda a gente. O Lisbon Rail Production da F1, deseja boa noite a todos, bem dispostos, estão fixos e ou vão para Peniche. Pronto, estas são as piadas do sentido de humor típico que o Alexandre gosta de ouvir a estas horas. E agora vamos passar para a corrida do Ajar, já que o Alexandre o mencionou. O Isaac Adjar teve uma corrida, passou a grande parte da corrida no top 10. Ele depois teve realmente aquele problema no motor, que acho que a Racing Bulls estava a dizer que eram 3 a 4 décimos que lhe estava a custar. Mesmo assim, mesmo com o motor sem estar a 100%, ele conseguiu fazer uma bela corrida, conseguiu manter-se nos pontos durante bastante tempo e teve uma volta espetacular a defender-se do Fernando Alonso. Por isso, Pedro, cada vez mais achas que é garantido, com performance, achas que o Isaac Adjar vai para a Red Bull, já que o amigo do Alexandre está a fazer um belíssimo trabalho no segundo carro da equipa austríaca. E o que é que achaste do fim de semana do Adjar e da batalha que ele teve com o Fernando Alonso? Olha, o Adjar acho que deve estar com medo de ser chamado à Red Bull, porque eu acho que este Visa Cachap Minardi anda mais do que o segundo Red Bull, acho eu. Pelo menos uma performance mais estável, ambos os pilotos conseguem melhores performances que o Tsunoda, e o Tsunoda, para sacar um resultado sofrível, tem que batalhar para caraças. Portanto, eu espero que não estrague o ano dele, deixem-no acabar pelo menos a época neste carro. Pô, logo se verá. Também acho que se tirarem o Tsunoda do Red Bull no final da época, acho que não é merecido. Acho que o Tsunoda merece uma oportunidade num carro pelo menos diferente, ou pelo menos um carro com potencial diferente deste. Vejam o que é que o Max tem que fazer para que aquele carro chegue ao fim ainda que em segundo lugar. Ele tem sempre imensas queixas do carro e não consegue fazer daquilo que fazia antes. Mas o Adjar é um jovem lobo, é um daqueles pilotos que está a prometer. Eu já me enganei com o Liam Lawson, como me engano normalmente. Até porque eu disse que o Verstappen ia ganhar esta corrida e o Jorge Rissol estragou completamente a previsão. Mas o Adjar é daqueles pilotos que eu agora vou ter debaixo de olho, porque promete. Vamos ver se promete. Eu acho que é consistente, é rápido, tem sangue na guerra. E fez um pequeno milagre com aquele motor a perder cavalos. Esta situação no motor que ele tem é uma situação que eu penso que já tinha acontecido em Spa-Francorchamps. Portanto, eu acho que era o mesmo motor e é um problema que eles não conseguiram resolver entretanto. E pelo visto o problema continua a acontecer. Mas o que eu acho engraçado é que o rapaz, a fazer tudo o que pode, a defender-se do Alonso de uma forma, penso que limpa. Pronto, o Alonso, o Fanan teve que dizer assim: parabéns ao herói da corrida. Pá, é a vida, meu. O gajo tem menos cavalos do que tu, está a tentar lutar para um lugar, está a ver se cometes um erro, defendeu-se como pôde e o Alonso muito bem passou. Mas eu creio que o comentário é mais uma daquelas coisas que é para o YouTube, pronto, é para ter likes e cliques e views, like and subscribe. Mas pronto, também percebo que no calor da luta seja assim. O Adjar, penso que pode ser assim um piloto que daqui a uns anos seja daqueles jovens lobos que nos vai encantar, assim como o George Russell já o faz, o Charles Leclerc, seja uma desta fornada de bons pilotos, em que eu quero incluir o Bortoleto também, assim lhe dei um carro em condições, de grandes pilotos. Tenho muita esperança nele. E o fim de semana dele acaba por ser consistente, apesar dos problemas que teve na qualificação. É um fim de semana consistente. Ele faz o que pode com o carro que tem e não mais do que isso. Teve azar que naquele final de corrida, depois de ser ultrapassado, penso, pelo Carlos Sainz, perdeu os pontos, não é? Sim. Vai a perder sempre muito tempo. Mas é pena. É um miúdo que eu aprendi a gostar. Depois de quem diria que depois da Austrália, daquele flop, daquele peão que até veio o senhor que tem problemas visuais,
veio comentar, e ele agora dá completamente a volta ao texto e faz este brilharete. Portanto, Sim. força miúdo. O Adjar, e eu já disse várias vezes neste podcast, eu depois dos anos na Fórmula 2 eu não tinha assim muita esperança. Ele, dos rookies que subiram, era o que eu tinha menos expectativas, e ele está-me a surpreender imenso. Ele tem sido realmente a maior e melhor surpresa deste ano. Só é pena ele não ter aproveitado o facto de ter tido os problemas de motor durante a luta com o Alonso, não ter mandado um GP2 engine. Alexandre, o que é que tu achaste do piloto, do rookie francês, em relação à corrida, e nomeadamente ou especialmente a batalha com o Fernando Alonso? Eu acho que o Alonso diz aquilo, mas na realidade de certeza que foi com boa opinião do rapaz. Ele limitou-se a fazer aquilo que podia. Eu acho que ele tem demonstrado, especialmente desde o que aconteceu na Austrália, que não é com boquinhas, nem é queixar-se do carro. Nós mostramos serviço, é fazer o que ele tem feito sistematicamente nas últimas corridas, a mostrar serviço, que é pôr-se a jeito para ir para o lugar menos desejável dos pilotos da Red Bull. Mas já que tu perguntaste o que é que nós sabíamos mais, que tu ainda não disseste, não partilhaste connosco que tinhas alinhado no resto para o resto do programa, pá, o Hülkenberg já passou umas corridinhas sempre assim com prestações mazinhas, até me chateou porque não se conseguiu espetar contra a parede, até a parede... E falhou o piloto por não me lembro, foi um Alpine, por milímetros também. Sim, mas a Alpine é normal acertar, que eles vão tão devagar. Quer dizer, o Colapinto não é preciso acertar, que ele normalmente trata disso sozinho. Agora nem pensou assim mal. E já agora eu gostava de dizer, eu não sei, eu já falei do George Russell e mandei cumprimentos ao Vasco, não? Não sei se mandei ou não. Não, nunca. Mas é só para lembrar. Nunca é demais. Se as minhas contas não me enganam, no campeonato, o Russell está mais perto do Max do que o Max está do Lando Norris. Só para brincar, as coisas vão acontecendo coisas na pontuação muito, muito engraçadas. E a Mercedes já ganhou mais 25 pontos de avanço em relação à Ferrari, e com mais umas corridinhas assim já ninguém os apanha. E a Williams é quinto. É só para lembrar que às vezes nós esquecemos de olhar para os números. Pá, a Williams é quinta no campeonato e já leva 30 pontos de avanço para Racing Bulls, que eu não me lembro como é que aquilo se chama. Portanto, é engraçado ver como é que estávamos ao início da época, ao fim de 3 ou 4 corridas, e como é que as coisas já vão mudando o efeito. Sim, e no início também era toda a gente a dizer que o Carlos Sainz estava a ser um flop, e agora está a fazer autênticos milagres pela Williams. Mas vamos ver, se calhar no final da época vais dizer que foi não é um flop, certamente, mas que se calhar não estavas à espera de outra prestação. Nós tivemos aqui 3 ou 4 corridas ao início da época a dizer que o Sauber era o pior carro do campeonato. Verdade. E já não é. Sim. Mas já que falaste, e aproveito o facto de seres adepto e membro do clube de fãs do Russell, este foi o melhor fim de semana da carreira dele? Não. Melhor que Las Vegas? Não. Muito bem, obrigado. Mas queres que diga qual é que foi o melhor fim de semana da corrida dele? É a primeira corrida na Mercedes em 2020 ou 2021, não é? Exato, quando teve furos e não sei o quê, e podia ter um one show. Ou pelo menos ele pode ir de certeza. Não tendo ganho nada, eu aposto contigo que ele daqui a 30 anos, espero que estejamos cá todos para comprovar isto, ele vai dizer que o melhor fim de semana dele, se calhar foi esse. Bahrein, não é? É foi num daqueles países democráticos em que batemos com uma picareta no chão e solta petróleo.
Não, sinceramente acho que não foi o melhor fim de semana da carreira dele. Acho que esse de Sakir, acho que pelo menos para mim até agora, apesar do domínio que ele teve no fim de semana, pelo menos Sim. na qualificação e na corrida, mas falta o resto, não é? Eu pergunto porque Vejam a volta de qualificação do Russell. Vejam a do companheiro de equipa também, que é muito divertida, mas vejam a do Russell dentro do carro. Epá, o Russell faz as 2 voltas na Q3 são suficientes para a Qualquer pole uma delas. position. Sim, Qualquer uma delas. São as duas mais E na, rápidas. e na corrida, a verdade é que ele faz tudo perfeitinho. por isso, quando vários de nós já dissemos que aquele senhor, quando tiver o melhor carro do plantel, vai ser difícil apanhá-lo, ele vai ser daqueles irritantes que vai fazer o pole position e depois vai andar a corrida toda à frente. Prost. Para mim parece um Alan Prost, porque faz aquilo de uma forma tão fácil, quando domina, parece fácil, não é espetacular, não anda para ali de lado, não anda a arrancar autocolantes dos muros, e no entanto vai ali, controla a distância para o segundo, ganha aquela distância, aquele avanço, e depois controla. E eu achei isso, sinceramente, demolidor para quem vem atrás. Porque os McLaren, com o Max ali de estilo chicane, muito rápido, a chicane mais rápida do mundo, nunca o iriam apanhar. Não, sem hipótese. Se não quisessem fazer, como não conseguiram fazer o undercut, a corrida era do Russell desde o início. Atenção que eu prefiro o estilo do Antonelli. Primeiro roxo, depois amarelo, depois verde. Nos setores é muito mais divertido, mas não é o mais eficiente. O Antonelli também teve uma boa corrida, tendo em consideração que ele tem tido muitos, já que falámos em rookies, o Isaac Hadjar tem sido realmente, e o Bortoleto também, sempre constantemente em crescendo, o Hadjar bastante mais crescente. O Antonelli tem tido mais picos e vales. Aqui ele teve uma boa corrida, obviamente não atingiu o nível do Russell, mas é que isso seria difícil também. Mas sim, as voltas do Antonelli são sempre bastante interessantes. Agora para o último tema assim da corrida, ou talvez o que tenha aparecido mais nos highlights vamos dizer, do Reddit e do YouTube, o Lewis Hamilton sem travões a cortar as curvas. O Lewis Hamilton quando estava... Irradiado. Qualquer lugar. Irradiado a Fórmula 1 já. E pronto, está dito. Não, está dito. E acho que ficamos por aqui até. Exato. Alexandre, acho que concordas que é bani-lo para sempre. Acho uma vergonha. Acho uma vergonha que falem disso e não vão ver as voltas de qualificação que ele fez, em que para fazer uma curva para a esquerda tinha que dar três esticadas no volante para a direita para o Ferrari fazer a curva. Mas aí tinha travões. Pá, não sei se ele conseguia travar, porque se ele travasse aquela merda não qualificava no Q3. Portanto, não sei. Mas eu, como já algumas vezes aqui, gosto mais quase da qualificação do que da corrida e perco algum tempo da qualificação a rever os pilotos a ver dentro do cockpit a fazerem a volta. Eu convido as pessoas a perderem algum tempo a ver isso e vão ver que de facto há algumas voltas em que nós nos apercebemos porque é que eles são até onde estão e comparem como é que alguns fazem umas voltas em que parece que o carro está sobre carris e outros andam ali a fazer drifting em homenagem ao Vasco Moura e aos ralis. Eu gostaria só de, antes de avançarmos, pedir desculpa pelo vocabulário utilizado pelo Alexandre. Nós da próxima vez vamos tentar censurá-lo. Mas a verdade é que... Tem que convidar outro. Não, porque ele aparece sempre. O José Santos... Posso falar do Luís? Não. Deixa-me só... Não, tu já falaste dele, desculpa lá. Sim. O José Santos diz... já dizia o Doc Hudson no Cars, turn right to go left. Pronto, vamos lá. Eu vou deixar, Pedro, vou-te deixar falar do Hamilton, mas só para explicar, o Lewis Hamilton parou, porque tinha uma paragem gratuita, parou e trocou os pneus médios por softs,
ultrapassou o Charles Leclerc de uma forma um bocado coordenada e estava a apanhar o Kimi Antonelli até que ficou sem travões e começou a perder tempo. Assim, obviamente não estava a conseguir travar e começou a cortar curvas para tentar mitigar a falta de travões e para tentar manter-se à frente do Fernando Alonso. Conseguiu por, acho que foi 4 décimos na linha da meta, até que apanhou com uma penalização de 5 segundos por ter de facto cortado, penso que foram 5 curvas. Pedro, podes falar do teu piloto favorito. Era irradial da Fórmula 1 e umas bastonadas naquele coiro, porque era o que ele merecia. Então pronto, já está outra vez, obrigado. Vamos lá ver uma coisa. Ele levou a penalização bem dada, porque tens travões, não tens travões, os travões pelos vistos são opcionais, não é? Cortou curvas, ganhou tempo, neste caso não ganhou, foi para não perder mais tempo ainda, mas o que é certo é que beneficiou com o corte das curvas, foi uma penalização. Agora, toda aquela verborreia do Alonso no final, incrível, e uma vergonha, nunca foi nada disto na Fórmula 1, coisa do género, assim, completamente desapropriado, porque era quem era. O Hamilton não fez aquilo para ficar à frente do Alonso, foi ficar à frente do gajo que vinha atrás. E o gajo que vinha atrás calhou ser o Fané. Pronto, foi só isso, mais nada. Não há nada para ver aqui. É um fight diver, ou um fait divers, como se diz em francês. É um fait divers. Não é nada, quer dizer, ficou sem travões. Olha, foi pena, tinha ficado em quinto, não era? Quarto, quinto atrás do outro. Tinha ficado passado ontem, ela ficava em quarto. Corridaço, com uma trainer pintada de vermelho. Só tenho a dizer bem, já muitos pilotos chegaram ao fim sem asas, com asas penduradas. Ele próprio em Silverstone com um pneu furado. Portanto, pôs em causa o quê? A segurança do Alonso. Ele levou uma penalização, foi bem penalizado, devia ter levado até 10 segundos, se calhar, porque foi reincidente, fez aquilo várias vezes, portanto não eram erros de pilotagem, foi por default, foi por design que ele fez aquilo, ganhou vantagem, portanto teve que ser penalizado, acho eu. Agora, todo o resto que se vem dizer é que fez aquilo porque era o Alonso. Eu acho que o Reddit, então, Guilherme, é uma fonte que tu usas com alguma... Tens que usar com algum cuidado, porque aquilo é onde é estilo o X, onde a verdade vai para morrer. Portanto, não eu acho piada às discussões em que é malta a gritar umas com as outras. Não, é tentar parar o vento com as mãos. É mais uma mão cheia de nada. Posso discutir, mas devia ter sido penalizado porque fossem travões e tal. Se calhar, não sei, eu se calhar acho que não. Acho que houve pilotos a gerir problemas de mecânicos até ao final da corrida com muito mais gravidade nestes últimos anos do que esta situação. Mas é quem é, pronto, tem que levar assim sempre algum hate. Acho que há 2 critérios, portanto, se eu sou de piloto de outra nacionalidade não digo, mas com outro carro de outra cor, era um racer porque chegou ao fim para ali com garra, sem travões, sem medo nenhum, mas como é o gajo, é um choninho de ter parado o carro porque é uma avezinha. 2 critérios, 2 pesos, 2 medidas, a mim chateiam-me um bocado na avaliação. Foi bem penalizado, nada a dizer, ficou em 7º, não é? Acho eu. Ou em 8º, já não me lembro. Ficou em 8º. É uma pena porque fez um ótimo final de corrida, tinha sido um grande prémio ficar em 4º lugar, mas pronto, é a vida, são as corridas, é assim, não dá-me alguma esperança para o futuro, nem por isso. Alexandre, achas que ele devia ser banido? Estás a falar a sério? Não. Pronto. Pronto. Eu acho que houve mais coisas interessantes durante o Grande Prémio do que estas, que o Ocon está com uma prestação tão boa que até desapertou o cinto, que era para ver se parava a qualificação e não tinha fazer de conta que não conseguia chegar aqui a 2 outra vez. Por acaso, agora, espera, falaste do Ocon, só rapidamente, o José Correia diz, sem dúvida que o Adjar é o rookie do ano, mas uma menção honrosa para o Berman, que tem aviado consistentemente o Ocon, que não é propriamente um mau piloto. Certo, ok, tem aviado, mas quem é que tem mais de metade dos pontos da ASE? Eles têm os 2 mesmos pontos, acho eu. Não tem, que ainda agora estive a ver, meu amigo. Foi? Não tem. Pois é. Não tem. 18-28, tens razão. É por isso que trazemos o Alexandre, porque ele prepara-se. Para repor a verdade. Porque há pelo menos de vez em quando, há meia corrida no ano em que chove
ainda além de chover, deixam os pilotos correr. E o que é que acontece quando chove? Há pilotos como o Ocon Que passa entre os pingos da chuva. que se apanham lá à frente, aquilo dão aulas, estamos sempre a falar dos outros, o Ocon quando chove dá aulas. E se for uma pista em que, tirando para alguns pilotos, é difícil de ultrapassar, o gajo tem umas asas tipo no carro que abrem assim para o lado, não é? E ninguém o passa. E essa é por tudo o que é chato, o Ocon é mestre, portanto. E esses pontinhos, quando chove, o Ocon transforma-se. Não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Em relação ao Hamilton, eu concordo quando o Pedro Filipe diz que a penalização devia ser mais pesada, mas não, obviamente não a desclassificação, assim, banido, 10 segundos pela quantidade de voltas, de curvas que cortou. Eu só acho estranho a FIA não ter investigado, não é investigado, é lançado a bandeira preta e laranja em relação aos travões, porque se ele estava com aquele nível, aquela dificuldade em travar, acho estranho a FIA não ter dito nada. Mas isso... Só investiga coisas a seguir à corrida, portanto faltavam 3 voltas e eles acharam, isto veja. Não, é a bandeira preta. No ano passado, cada vez que o pobre coitado do Magnussen tinha um pedacinho de fibra de carbono pendurada, apanhava com a bandeira preta e laranja. Sim, mas eles também mesmo que não soubessem quem é que era o problema, se dissessem que era o Magnussen, a probabilidade de estarem certos. Sim, é verdade. Mas pronto, muito obrigado aos dois por terem vindo. Peço imensa desculpa o total descontrole que foi este episódio, mas eu fico sempre nervoso quando estou rodeado destas duas entidades do mundo da Fórmula 1. Obrigado por terem... Queres tomar os comprimidos, isso passa. Não, mas tu tiraste-me a receita. Muito obrigado por terem acompanhado este episódio meio de loucos. Para a próxima semana temos mais debrief. Espero não ter estes dois comigo, ou espero que alguém arranje um moderador melhor que eu, para ser sincero. Muito obrigado, tenham uma boa noite e o resto de uma boa semana.